Então vamos lá, essa é a aula 8 e eu vou então me referir ao texto do Gimeno Sacristán, que é um autor espanhol da Universidade de Valência, que na verdade é um estudioso do campo do currículo. E aí, para começar essa conversa sobre esse texto, eu vou definir o que é que eu estou chamando de currículo aqui. Currículo é um campo do conhecimento que é muito próximo ao campo da didática. Então, são campos complementares dentro da pedagogia, né? Dentro da educação. Por que são complementares? Porque, de uma maneira muito sintética, a gente pode dizer que currículo diz respeito ao estudo e à discussão sobre o que se ensina na escola e por que se ensina isso e não outra coisa. Então, é toda uma discussão em torno do conteúdo do ensino. A didática está mais ligada ao debate sobre como se ensina, o que é o ensino, que escolhas um professor faz. Só que são campos complementares porque não se pode pensar em ensino como método sem pensar num conteúdo. Assim como não dá para a gente pensar em conteúdo do ensino sem pensar no método que vai ser utilizado para essa atividade. Então, são campos complementares e neste texto em especial, o autor está se referindo bastante ao currículo. Por quê? Porque ele está falando sobre a importância dos planos ou da programação que o professor faz para conduzir a sua prática de ensino, visando a aprendizagem dos estudantes, tendo por trás de todas as suas escolhas, de uma maneira ideal, aquele plano formativo que se tem para a educação escolar. Bom, então, esses planos de ação que o professor faz, os planos ou a programação dele, eles são, de alguma maneira, uma expressão daquilo que o professor escolhe para cumprir com a intencionalidade prevista para a atividade do ensino, tá certo? Bom, então, ele vai falar, o autor, não é um texto fácil de ler, então, se vocês tiveram dificuldade ou acharam ele um pouco denso ou até prolixo em alguns momentos, né? Ele se repete bastante e tal. Não é uma impressão. As traduções dos textos deste autor são feitas por uma editora de Porto Alegre e, no geral, são traduções ruins. Então, se vocês encontraram problemas, saibam que os problemas são percebidos por mim também e por mais pessoas. Então, não estranhem muito isso. No entanto, ele é um autor que tem uma perspectiva bastante crítica sobre o papel do professor na escolha do que ensinar e do como ensinar. E ele ressalta neste capítulo, nesse trecho do capítulo que vocês leram, a importância do professor planejar de fato o que vai fazer, colocar isso no papel mesmo, né? E ele vai falar primeiro de tudo quais são os desafios mais imediatos que um professor tem. Em relação a esses desafios, dá para a gente relacionar bastante com o texto anterior, na entrevista que o professor François Dibé deu e que vai falando das dificuldades que encontrou para dar aula no ensino básico, né? Eu acho que dá para a gente, de alguma maneira, relacionar com o que está dito aqui nesta pequena apresentação que eu preparei. Bom, quais os desafios imediatos que ele vai dizer que um professor encontra? O primeiro, e aí o DB faz bastante menção a isso, são os desafios para gerir a vida concreta de um grupo de alunos num espaço e num tempo reais, preenchendo esses espaços e tempos com atividades possíveis para desenvolver o currículo. Olha quanta coisa tem envolvida nesse primeiro item. Você tem um grupo de alunos reais, um espaço e um tempo e condições materiais de trabalho que são reais, e você tem que preencher esse espaço e esse tempo com aquilo que é possível para os alunos reais que você tem, naquele espaço e tempo real, com as condições materiais que você tem. Tudo isso para quê? Para desenvolver o que está previsto como currículo a ser desenvolvido nas escolas. Outro desafio, então, para o professor é concretizar as atividades que ele planejou para abordar os conhecimentos num dado tempo, porque a gente tem uma listagem de coisas para serem trabalhadas na escola, uma lista pesada, o François Dibé ressalta isso, né, o quanto é pretensioso o conjunto de coisas que a gente
vai tentar ensinar na escola e como isso faz com que o tempo fique muito reduzido. E aí o grande desafio do professor é trabalhar com esse tempo muito recortado e muito reduzido para trabalhar muita coisa. O plano, o fato de você construir um plano, que pode ser de diversas formas, vai depender da sua forma de o que te dá mais segurança, né? Mas o fato de constituir um plano do que você vai fazer numa aula, num curso, num semestre, isso é um elemento que dá segurança ao professor. Porque ao fazer o plano, você vai tentando justamente fazer escolhas possíveis e tentar e permite que você possa voltar no plano e ver se aquilo que você planejou permite concretizar a tua previsão, né, do curso ou da aula. Então, é um elemento de segurança e quando você consegue abrir a discussão sobre os seus planos com os seus alunos, esse é um elemento importante para tentar manter a cooperação dos estudantes nas atividades, porque uma vez que eles entendem qual é o plano, onde é que a gente quer chegar, mesmo que seja a compreensão sobre o que se espera de uma determinada aula, como essa aula se relaciona com as aulas anteriores, o que virá depois, o que o professor espera de mim, toda essa clareza em torno do que o professor planeja e a abertura para a discussão com os estudantes pode, de alguma maneira, facilitar o controle da atividade na sala de aula, porque os estudantes podem estar mais abertos a cooperar com o professor, quando eles conhecem o plano e podem, inclusive, sugerir ou, enfim, fazer algum tipo de comentário sobre o plano. Bom, o que significa o plano para o professor? O plano, a ação de desenvolver um plano, o autor vai dizer que é um processo cíclico, né? Que ele tem posicionamentos e revisões desses posicionamentos sucessivas para tentar chegar à aproximação entre aquilo que o professor pretende fazer e as condições de realidade que ele tem. Então, fazer um plano é começar a se aproximar daquilo que é de fato possível e daquilo que eu, como professor, entendo que é importante para a formação dos meus alunos. Uma coisa importantíssima que o texto traz é que não existe um modelinho de plano que a gente pode seguir que vai dar certo sempre. Não existe um jeito certo ou errado de fazer o seu plano, mas existe a necessidade de estabelecer um plano, de chegar numa aula, por exemplo, tendo clareza de como é que você pensou os conteúdos daquela aula, as atividades que serão feitas, o tempo para cada coisa, mesmo que você se mantenha absolutamente flexível em relação a isso, porque a realidade pode te mostrar outra situação. Mas ter o plano vai te dar essa possibilidade de segurança. E, no entanto, isso não quer dizer que a gente vai sair atrás de um plano modelo que pode ser aplicado em qualquer condição. Cada professor desenvolve o seu jeito de planejar e, com a experiência, a gente vai, inclusive, muitas vezes abrir mão do registro escrito do plano, mas mesmo assim a gente tem com a gente, por conta da experiência, aquela aula mais ou menos desenhada na cabeça. Mas quando a gente está começando, construir um plano escrito é um elemento super importante para conferir segurança para a gente no desenvolvimento da prática. São 2 pontos básicos que você tem que ter como professor para fazer um plano de aula ou de curso, enfim. Você tem que ter clareza sobre os conteúdos e as atividades pensadas para esse contexto de ensino. O que quer dizer isso? Você tem que selecionar os conteúdos do ensino, colocar eles numa sequência, né, de acordo com o tempo que você tem e o tempo que os alunos precisam também para a aprendizagem. E você tem que ter clareza dos critérios que você está usando para selecionar os conteúdos, para selecionar essa forma de sequenciar os conteúdos, para definir que tipo de atividades você vai realizar. Então, quanto mais refletida for essa construção do plano, mais segurança o professor tem e maiores as chances dele desenvolver uma aula que resulte em aprendizagens, ainda que não se possa garantir que todos estejam aprendendo. Fazer um plano é pensar a prática antes de realizar essa prática. E isso é muito importante, porque quando você pensa a prática antes de realizar, o que você está fazendo é
criando as possibilidades, inclusive, de reconhecer as impossibilidades e as possibilidades e de correr atrás do que você precisa para que aquela aula dê certo. Então, isso te permite programar melhor o que você vai fazer e lidar melhor com os imprevistos que sempre vão aparecer. Bom, o que mais? O plano traz um conjunto de tarefas que estão pensadas para acontecer dentro de uma instituição, que é a escola, né, no caso que nós estamos conversando aqui, numa jornada de trabalho que é concreta e que tem muitos alunos que precisam ser atendidos. Então, tem condições de realização dessas tarefas que não podem ser ignoradas. Eu tenho que saber quanto tempo de aula eu tenho, quantos alunos eu tenho nessa turma, que tipo de materiais eu posso contar, se eu tenho uma aula dupla ou se eu tenho uma aula simples, se tem um intervalo entre as duas aulas que eu tenho com aquela turma, enfim, tudo isso eu tenho que considerar para fazer meu plano. Aí, mais uma vez, ele volta nessa ideia de que os professores respondem de uma forma pessoal, na medida das possibilidades que eles mesmos têm, com diferentes graus de compromisso ético profissional, aquelas exigências do seu trabalho, né, de acordo com os grupos que têm e nas condições que encontram. Vai variar muito a maneira como os professores vão responder a essa demanda por planejar o seu trabalho e por desenvolver o seu trabalho com qualidade. Então, o plano é uma elaboração pessoal que o professor faz diante de uma situação absolutamente complexa. Então, o que a gente faz quando desenha um plano não é ignorar a complexidade da situação de ensino, mas a gente elabora um plano simples para tentar lidar com uma situação muito complexa. Por isso que é muito importante ter a abertura e a flexibilidade para rever o plano. Muitas vezes a gente entra numa aula com um plano mais ou menos desenhado na cabeça e acontecem coisas durante a aula que fazem com que você não só tenha que mudar o seu plano em uma coisa ou outra, talvez você tenha que abandonar o seu plano e se entregar à construção de um plano naquele momento porque uma urgência aconteceu. Às vezes uma briga entre estudantes, às vezes um estudante que tem um problema pessoal e esse problema transborda para a turma toda. Às vezes a tua aula foi interrompida por alguém da gestão da escola para dar um recado e você tem menos tempo e vai ter que lidar com tudo aquilo. Então, o plano é uma simplificação, mas é uma simplificação que, para ser construída, tem que levar em conta toda a complexidade da situação do ensino. Bom, o que a gente usa como recurso, como professor, para construir os nossos planos, né? Tanto o conhecimento científico que a gente tem, das disciplinas específicas que a gente ensina, quanto as questões ligadas às teorias pedagógicas, às teorias psicológicas, o que a gente sabe sobre o desenvolvimento dos estudantes naquela idade com a qual a gente trabalha. A nossa própria experiência como professor é uma base muito forte e importante para as nossas escolhas. Então, o que a gente faz quando mobiliza todos esses conhecimentos de diferentes naturezas? A gente tenta ter clareza, né, das consequências de qualquer escolha que a gente vai fazendo. A gente tenta antever os caminhos, né, possibilidades de caminhos alternativos, porque a gente tem, o que a gente consegue na formação e na experiência como professor é juntar uma série de elementos que podem nos servir para orientar nossas decisões, mas nunca respostas prontas. Então a gente tem, na verdade, um leque de coisas que a gente vai lançar mão no momento em que as situações ligadas ao imponderável, que estão sempre presentes na atividade de um professor, elas vão se colocando. O plano, então, ele demanda do professor uma habilidade prática que é exercida em determinadas condições de trabalho e ele se refere, assim como foi dito antes, ele é um jeito de antever a prática, né? Ele está ligado a uma fase pré-ativa do ensino. Quer dizer, você ainda não desenvolveu o ensino, você está pensando o ensino. Então, ele está ligado a essa fase pré-ativa. Ele já faz parte do teu trabalho de professor, mas ainda não é o que se concretiza no encontro com os estudantes. Os planos são esboços escritos que reúnem as questões das quais se parte.
Então, por que que ele reúne? Por que que o professor põe no seu plano essas questões de onde ele está partindo? Para que serve isso? Primeiro de tudo, para que ele discuta com ele mesmo. Por que com ele mesmo? Bom, eu fiz um plano, coloquei lá as questões de onde eu partia. Fui lá, desenvolvi meu plano. E aí eu preciso depois pensar no que eu fiz, no que eu consegui atingir, no que eu não consegui atingir, no que eu vou ter que mudar daqui para frente. Quando eu volto no meu plano para pensar no que eu realmente fiz, eu estou estabelecendo uma discussão comigo mesma, a partir daquilo que eu planejei inicialmente. Só que tem uma outra função importante do plano também. Quando eu tenho um registro escrito do meu plano, onde eu coloco dessa forma simplificada o que é que eu pretendo fazer, como eu pretendo fazer, esse registro pode ser usado para eu estabelecer diálogo com outros professores que atuam naquela turma ou que dão a mesma disciplina em outras turmas, e eu posso trocar ideia sobre esses esquemas mentais que eu pensei com os meus colegas, e com isso enriquecer os meus planos e permitir que meus colegas também enriqueçam os planos deles. Então, esse também é um significado importante do plano, o fato dele ser um registro escrito que permite a reflexão do próprio professor sobre o que ele fez e com os seus colegas também para ir enriquecendo a prática de ensino. O plano expressa de alguma maneira uma reflexão e uma elaboração de um curso de ação para ser realizado então num determinado tempo. E ele traz essa oportunidade de pensar a prática, representando essa prática antes de realizá-la, num esquema que tem que incluir elementos mais importantes que intervêm, né, que o professor considera mais importantes, que intervêm nessa prática, e que também traga uma ideia de sequência das atividades. Quando o Dibê, no texto lá na entrevista que a gente leu, fala que a gente tem que deixar os alunos, uma coisa que ele aprendeu muito rapidamente quando começou a dar aula no ensino básico, era que os alunos tinham que ser mantidos ocupados o tempo todo. Essa é uma das coisas que, no geral, quando a gente está começando a dar aula, é uma preocupação muito grande de você pensar, bom, quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu vou usar para minha explicação ou para apresentar o que eu quero fazer, quanto tempo eu pretendo deixar para que eles trabalhem individualmente ou em grupo, sei lá, e logo a gente percebe que se essa construção, essa previsão de uso do tempo, ela não se estabelece, então você fica perdidão, porque você chega na aula achando que você vai fazer um monte de coisa e vai completar os 45 ou 50 minutos da sua aula. No entanto, tudo aquilo que você pensou termina e você ainda tem 20 minutos de aula e você não tem nada planejado para isso, né? Aos poucos a gente vai aprendendo ao fazer os nossos planos que a gente tem que trazer mais cartas na manga, outras possibilidades. Então eu pensei 10 minutos para uma atividade, mas se eu tiver um uso de menos tempo por parte dos alunos, o que eu vou fazer? Então eu já penso numa alternativa para o caso de sobrar um tempo que eu não estava prevendo. Ou eu já penso numa forma de deixar uma parte do que eu planejei para a aula seguinte porque o tempo não foi suficiente. Então, tudo isso vai nos sendo permitido porque a gente, ao fazer o plano, a gente pode pensar essa prática antes de realizá-la, né? E aí depois volta nela para replanejar. Bom, quais são os determinantes desse planejamento? Então, o que é que tem que estar na minha cabeça quando eu vou fazer um plano? E ainda assim, voltando naquela ideia de que não tem um modelo único que tem que ser usado sempre. Mas o que eu tenho que ter na cabeça? Primeiro, eu preciso saber as condições, né, daquela situação de ensino. Então, onde vai ser desenvolvido esse ensino? Para que eu tenha noção do espaço que eu tenho, dos recursos materiais que eu tenho. Então, primeira coisa, eu tenho que saber como é o prédio, por exemplo, porque como é o prédio? Por exemplo, se eu estou numa escola onde a escola é muito pequena, as salas são muito próximas umas das outras, eu não posso prever uma atividade que vai resultar num barulho muito grande, porque eu vou atrapalhar a escola inteira com isso. Então eu tenho que considerar isso na hora de fazer meu plano. Até o edifício é algo que eu preciso saber, né? A classe, qual é a estrutura da classe, se tem possibilidade ou não, por exemplo, de mexer o mobiliário, tirar o mobiliário do lugar, fazer com que eles formem grupos, se não dá, se as cadeiras são presas, eu não tenho como lidar com a possibilidade de fazer grupo, quanto tempo eu tenho, todas essas condições para a realização do ensino eu tenho que conhecer. Isso é uma primeira coisa para eu fazer um plano.
tenho que saber onde é que eu vou dar essa aula e quais as condições desse espaço. Tenho que conhecer o currículo, aquilo que está previsto para ser ensinado, né? Bom, onde é que eu acho isso? Essas demandas, né, essas previsões, elas estão em documentos curriculares, por exemplo, a proposta curricular de uma rede de ensino, os livros didáticos, que são materiais que, a partir da proposta curricular da rede, constroem uma sequência de abordagem daqueles conteúdos que estão na proposta. Então, eu tenho que conhecer o livro, como é que ele divide o conhecimento naquelas estruturas todas de unidades, enfim. Os materiais todos que são elaborados aí para trabalhar com as disciplinas. Eu tenho que ter conhecimento disso. Isso me dá informação sobre qual é o conteúdo do ensino que tem que ser garantido para aquela turma numa sequência de aulas ou numa aula, ou seja como for. Eu tenho que ter informações sobre o grupo de alunos que eu trabalho, então quais as possibilidades concretas, né, e as necessidades que esses alunos têm de fato. Eu tenho que conhecer um pouco quem são esses alunos. Eu tenho que preparar uma aula, alguém vai ter que me dizer onde eu vou dar essa aula, que conteúdos estão previstos para essa aula, quem são os alunos, quantos alunos eu tenho na turma, que idade eles têm, o que eles já aprenderam sobre o assunto que eu tenho que ensinar, enfim, eu tenho que ter informações para poder planejar a minha aula. Outros fatores, né? Eu tenho que ter a clareza se eu estou planejando para a disciplina inteira, se eu estou planejando para uma unidade da disciplina, se eu estou planejando um conteúdo delimitado, então eu vou trabalhar só a questão da fotossíntese numa turma, então eu vou planejar especificamente para aquele conteúdo de fotossíntese. Se eu estou planejando só uma atividade dentro de um bloco de atividades que a escola está desenvolvendo, se é uma sequência de atividades, então eu tenho que ter clareza do tamanho do plano que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um plano para um ano inteiro, para uma disciplina completa, para uma unidade, para um conteúdo, isso é uma informação importante. Eu tenho que ter também uma previsão do que eu posso atingir com isso que eu estou planejando. Então, o que eu espero que os alunos aprendam? O que eu imagino que eles vão ser capazes de fazer ao final desse processo que eu estou planejando de ensino? Né? Eu tenho que ter uma clareza de aonde é que eu quero chegar. Eu tenho que saber também, uma coisa que impacta muito no que eu vou planejar é a minha experiência prévia, né? O que eu já fiz alguma coisa sobre isso? Ou os alunos já tiveram alguma coisa a respeito dessa temática que eu estou trabalhando? São informações importantes. E quais os materiais dos quais eu disponho, né, para resolver ou para desenvolver esse plano que eu fiz. Para que serve esse plano? Então, mais uma vez, é uma maneira de você se enriquecer profissionalmente, primeiro porque você reflete sobre sua própria prática e pode trocar ideias, desculpa, gente, pode trocar ideias sobre o que fez ou planeja fazer com os seus colegas, e isso é um elemento de enriquecimento profissional. Ele te dá segurança e é um marco para você improvisar e criar em cima. Então, eu tenho um plano, porque eu não posso chegar na aula sem ter a menor noção do que eu vou fazer. Mas o meu plano é um plano simples e é um plano que deixa margem para que eu possa mudar de acordo com o que eu encontro. Então, ele é um marco para eu improvisar diante daquilo que é imponderável ou para eu criar novos caminhos. E acreditem, isso inúmeras vezes vai acontecer. Às vezes você tem um plano de aula que você vai desenvolver em 2 turmas. Numa das turmas, as coisas saem bem parecidas com o que você planejou. Na outra turma, por conta de alguma pergunta de um aluno, uma experiência que um aluno divide com a turma, desculpa, o seu plano muda de caminho. Não é que ele se transforma completamente, mas às vezes até isso pode acontecer. E ele tem que ser tomado como um marco mesmo para improvisar, e não como uma prisão, né? Você não tem que ter uma fidelidade ao seu plano. Você tem que ter uma abertura para que a sua turma possa te acompanhar. Esse é o teu objetivo e não a fidelidade ao plano, certo? Bom, o plano também é útil porque, de alguma maneira, ao você estabelecer esse plano, você determina o cenário geral daquilo que você pretende fazer. Então, da atividade que você vai fazer, dos alunos, do tempo, da seleção dos conteúdos, da organização dos recursos. Então, tudo isso te dá, claro, muita segurança.
Ele também indica as necessidades que você tem de buscar coisas que precisam ser arranjadas para que essa aula possa acontecer. Então, de novo, vou dar um exemplo de ciências, porque é a minha área mais próxima, né? Se eu sei que numa aula eu quero trabalhar com um determinado experimento e eu faço o meu plano e fica claro para mim que eu vou usar aquele experimento para explicar um determinado conceito, eu tenho que ir atrás dos materiais que eu preciso para fazer aquela experiência. Se eu não planejo, eu posso estar no meio da aula e pensar, putz, eu podia fazer uma demonstração de tal coisa, só que eu não preparei nada, não trouxe os materiais, eu não arranjei o que eu precisava, portanto não vou poder fazer, certo? Então, o plano te dá essa possibilidade de identificar o que você precisa para aquela aula ser desenvolvida. E, mais uma vez, o plano também, quando dividido com os alunos, quando explicitado para os alunos, pode dar essa possibilidade dos alunos se comprometerem com aquilo que se pretende fazer, especialmente quando você está aberto, inclusive, para ouvi-los sobre o que você definiu que é importante desenvolver com eles. Isso especialmente quando a gente está falando com adolescentes, né? À medida em que você se abre para discutir o que você pensou, ainda que você seja o professor e as escolhas estejam muito mais na sua mão, mas alguma margem de negociação com os alunos em torno do tempo, em torno da sequência do que vai ser abordado, em torno de, por exemplo, às vezes os alunos querem muito aprofundar uma determinada temática e você está aberto a responder a esses anseios, pode gerar de fato um comprometimento muito maior dos alunos com a própria aprendizagem. O plano também é útil porque, mais uma vez, aquela ideia de ele ser um recurso para se comunicar com outros professores da mesma área ou professores que atuam na mesma turma e você pode trocar ideias sobre o que vem fazendo com os seus colegas. E ele também é um recurso para avaliar os processos educativos. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma, eu desenvolvi lá os meus planos todos de aula e eles foram muito mal numa avaliação, por exemplo, de aprendizagem que eu desenvolvi, eu tenho como voltar nos meus planos e verificar, peraí, o que foi exatamente que eu fiz para trabalhar esse conceito que a turma inteira errou na prova, né? Então eu volto, vejo o que eu fiz e replanejo de alguma maneira uma retomada daquele conceito de outra forma, porque aquela forma se mostrou pouco eficiente para gerar aprendizagem. É só um exemplo, mas ele também é um recurso para avaliar o que você fez no processo educativo. Bom, não tem modelo para fazer o plano, mas o que é que a gente tem que considerar para construir um plano? Primeiro, os conteúdos. E aí tem toda uma discussão no texto sobre a valorização dos conteúdos, né? Então, o que eu posso pensar em termos de conteúdo da minha disciplina específica para valorizar, né? E o autor traz isso de uma forma mais, é claro, mais detalhada, mas ele vai dizer que existe uma forma de olhar para o mundo que é própria de cada campo do saber. Então, em geografia, existe um jeito de olhar para o mundo, existe um jeito de indagar os fenômenos, e os alunos precisam conhecer esse jeito de indagar o mundo que é próprio da filosofia, da geografia, das artes, das ciências em geral. Então, isso é um elemento de valorização da cultura na escola que a gente precisa ter em mente na hora de escolher os conteúdos. Eu tenho que escolher conteúdos que permitam que os meus alunos entendam como funciona esse campo do saber, como ele indaga o mundo, como ele questiona os fenômenos, né? Outra coisa, eu tenho que escolher conteúdos que permitam que os alunos percebam que os conhecimentos que eu estou trazendo para eles são resultado de uma construção histórica. Então, várias escolhas foram feitas na construção desses conhecimentos e a gente precisa dar essa conotação histórica para os alunos, para que eles não entendam, por exemplo, que a ciência, por exemplo, é um resultado de inúmeros sucessos ou produção de mentes brilhantes. Eles precisam entender que existem disputas políticas em torno da construção dos conhecimentos, que a produção de ciência e de conhecimento ela não é absolutamente neutra e desinteressada. Então, cabe a nós, na escolha dos conteúdos, também darmos essa projeção histórica
do campo de conhecimento com o qual a gente trabalha. E também sempre buscar uma projeção social para os conhecimentos que a gente traz. Então, de alguma maneira, não é sempre estar ligado à busca por utilidade do que a gente ensina, porque isso reduziria muito a escola a buscar ensinar só aquilo que pode ser imediatamente aplicado no cotidiano do aluno. E isso não é o que a escola quer fazer, pelo menos não da forma que eu entendo. Porque a gente não teria por que, por exemplo, ensinar arte, filosofia, literatura na escola, nessa perspectiva. Mas é importante que a gente esteja sempre tentando articular o que a gente traz de conhecimento da nossa disciplina com aquilo que o aluno sabe sobre o mundo, com aquilo que ele encontra no mundo, né? Não simplificando a nossa disciplina, mas tentando estabelecer pontes. Isso cabe ao professor fazer e deve ser levado em conta na hora de selecionar os conteúdos. As atividades constituem um outro elemento importante para a gente fazer o plano, né? A gente tem que ter ali um rol de atividades possíveis para desenvolver os conceitos, os conteúdos de ensino. Para isso, claro, as nossas experiências como professor, elas vão fazendo com que a gente tenha um manancial de atividades possíveis, né? Quanto mais experiência você tem, mais possibilidades de ampliar esse rol, né? E na formação inicial e na formação continuada, você vai juntando muitos elementos para compor esse rol de atividades possíveis. Mas a escolha das atividades, ela tem que se sustentar num saber pedagógico também. Então, algumas atividades são possíveis para o seu grupo real, outras não, estão aquém deles ou estão além deles, e você tem que poder fazer essa escolha baseado no seu saber prático e no seu saber pedagógico. E outra coisa a ser considerada são as condições do contexto. E aí você tem que ir aos poucos desenvolvendo as competências para resolver situações específicas, quando elas estão no âmbito de resolução que cabe ao professor. Algumas coisas não teria como responder, por exemplo, se o espaço físico da escola é impossível de suportar uma turma de 40 alunos, essa é uma condição que ultrapassa muitas possibilidades do professor, embora ele tenha que acenar com esse problema o tempo todo, mas não vai ser ele que vai resolver. Então, ninguém está falando aqui de um professor que, pelas suas escolhas, pode resolver qualquer tipo de problema. Bom, sobre os conteúdos, então, primeiro elemento a ser considerado. Sempre o que a gente faz quando seleciona conteúdos é selecionar dentro da cultura mais ampla algumas coisas para serem ensinadas, né? E a gente seleciona essas coisas e coloca isso de uma forma possível de ser aprendida na escola. A gente faz uma tradução educativa de conhecimentos que são produzidos fora da escola, né? E a gente coloca isso numa ordenação também, geralmente partindo do mais simples para o mais complexo e supondo retomadas e aprofundamentos, enfim. Geralmente o que se pensa para o professor é que ele é alguém que não tem nenhum papel nessa seleção, ele simplesmente pega essa seleção que já foi feita, está lá no livro didático, está nos documentos e reproduz aquela cultura que foi selecionada. Este autor, que é um autor muito crítico, ele vai demandar do professor uma função mais complexa e mais crítica também. Então, o professor, ele é sim alguém que seleciona conteúdos de ensino a partir do momento em que ele é o cara que conhece os alunos reais e as condições reais. Ele é uma pessoa que tem que ser ouvida na seleção que vai compor a programação curricular para um determinado ano escolar, por exemplo. No geral, não é o que acontece. No geral, os professores não são ouvidos na hora de fazer essa escolha, a não ser, claro, os professores pesquisadores das universidades, mas o professor da escola, no geral, ele é tomado como alguém que é quase que como um técnico que só aplica o que foi selecionado fora da escola. Por que também o professor não participa muito dessas discussões? Por uma questão de inviabilidade de tempo. A demanda de trabalho de um professor é tamanha, ele tem que lidar com tantos conteúdos e tantos alunos que, no geral, ele não tem essa possibilidade de se preparar para a prática. Até para fazer um plano mais simples, como a gente estava pensando aqui, é difícil para o professor quando ele tem uma quantidade enorme de turmas
que estão sob a responsabilidade dele. Então, para lidar com essa dificuldade prática, o professor muitas vezes vai depender mesmo de materiais que já fazem essas seleções. Então, não é à toa que os livros didáticos eles têm uma centralidade enorme na prática dos professores, porque eles já trazem essa seleção pronta a partir do documento curricular, já fazem uma seleção, põem isso numa ordem, já escolhem atividades que o professor pode fazer, já trazem até sugestões de questões para avaliação da aprendizagem. Então, as condições de trabalho do professor também inviabilizam a participação mais ativa dele nas escolhas. Porque se esse professor tivesse mais tempo, mais possibilidade de formação, melhor salário, tudo isso, ele seria alguém com muito mais possibilidade de participar das escolhas. A maneira como os conteúdos vão ser organizados também varia muito. No capítulo que foi destacado, esse trecho para vocês lerem, tem lá uma série de exemplos de como é que você pode organizar os conteúdos por unidades globais, por unidades didáticas, por centro de interesse, projetos de aprendizagem, enfim. Tem várias modalidades, não importa tanto isso agora para a gente, por isso eu trouxe aqui de uma forma mais breve. Mas só para entender que os conteúdos podem ser organizados por muitas formas diferentes. Por exemplo, você pode ter uma unidade, a unidade água. E aí, dentro daquela unidade, você vai separar várias subunidades que vão parcelar essa temática mais ampla em diversos trechos que aos poucos vão sendo conectados, ou não, ou a gente deixa a conexão para ser feita pelo próprio estudante. Então, às vezes você tem um centro de interesse que parte do aluno e aí todo o planejamento vai ser em torno daquela temática que é centro de interesse dos alunos. Enfim, tem vários temas, várias formas diferentes de organizar e acho que era importante vocês saberem disso. Um material didático, no geral, estabelece um livro didático, geralmente ele está trabalhando com a perspectiva de unidades didáticas dentro de uma própria disciplina. Né? Uma escola pode querer organizar isso em torno de projetos, e aí as várias disciplinas vão ter que se articular a um determinado projeto. Então, tem variações aí. Para trabalhar os conteúdos também você tem possibilidade de fazer isso em sequências distintas. Pode ser linear, então eu trabalho um conceito, depois o outro, depois o outro, depois o outro, num ritmo crescendo de complexidade. Eu posso trabalhar em espiral, ou seja, eu trabalho alguns conteúdos e aí depois eu volto a esses conteúdos com profundidade mais ampla, trabalho outros e volto no mesmo conteúdo com mais ainda, e aí a espiral vai aprofundando, permitindo retomadas de temáticas com aprofundamentos. Posso trabalhar com um conjunto enorme de conteúdos como a base de uma pirâmide e depois de conteúdos e depois eu vou fechando isso até chegar num único conceito no topo da pirâmide. Posso trabalhar com aqueles mapas conceituais, por exemplo, e fazer redes de tópicos ligados a um mesmo tema. Quando a gente vai fazer um programa, né, ou um plano, a gente também se beneficia dessas possibilidades. Eu posso organizar meu plano, o que eu pretendo fazer numa aula ou numa unidade, construindo um mapa conceitual. E lá no capítulo tem exemplos, né, de mapas. Então eu parto de um determinado conceito, aí quais os conceitos que eu tenho que trabalhar que estão ligados a este, dali qual que eu posso desdobrar depois que os alunos já tiverem compreendido, e posso ir associando a esse mapa conceitual as atividades que eu pretendo fazer também. São maneiras de desenhar a prática previamente ao ensino, tentando de alguma forma manter a coerência em torno das temáticas que são consideradas importantes na minha disciplina, tá? Então, também não precisa se preocupar com esses nomes ou essas conceituações. Muito provavelmente, quando vocês forem trabalhar as metodologias específicas de cada disciplina que vocês vão lecionar, vocês vão fazer exercícios de construir sequência didática, de trabalhar com mapa conceitual. Nesse momento, importa mais para a gente é a possibilidade de pensar o desenho de um plano. Como é que eu posso desenhar um plano para uma aula, por exemplo? E qual a importância disso? Em relação à valorização educativa dos conteúdos, eu já comentei que guia a minha escolha de conteúdos para a minha aula. A possibilidade dos alunos entenderem o método próprio da minha disciplina, a perspectiva histórica do conhecimento, a projeção social, e aí tem a ideia, claro, que
para ordenar tudo que eu estou trazendo de conhecimento, eu tenho que ter uma lógica pedagógica. Ou seja, eu não estou trabalhando com a lógica da biologia na universidade. Eu estou trabalhando com a lógica da biologia na escola. O que tem a ver isso? A biologia na escola, ela está voltada, o interesse central é que os alunos aprendam. Então, a lógica é pedagógica. A lógica é o que podem esses alunos, como é que eu posso mobilizar a atenção deles e construir, ajudá-los a construir sentido para aquilo que está sendo apresentado. A lógica, portanto, é pedagógica. Sobre as atividades ou as tarefas que eu vou prever, então, são planos estratégicos para fazer a instrução, eu vou pensar em sequências particulares, vou entrelaçar as tarefas que os alunos vão fazer na aula e o que eu vou fazer enquanto eles estão fazendo cada coisa. Eu tenho que pensar no que eu tenho que levar em conta para pensar essas atividades, então, o que podem os meus alunos, qual que é a possibilidade de atenção que eles têm, enfim, o que eles se interessam mais, o que eles já sabem sobre o tema, tudo isso eu tenho que levar em conta para escolher as atividades. Ou seja, eu estou atrás do valor educativo das atividades, né? O quanto aquela atividade que eu estou escolhendo pode permitir que os alunos aprendam e se desenvolvam dentro da disciplina que eu estou estudando. O capítulo traz um elenco de objetivos comuns a todas as disciplinas, que é bem interessante, porque algumas coisas que a escola tem que garantir como aprendizagens não são de uma disciplina isoladamente, são objetivos para todas as disciplinas, né? E aí o autor descreve várias coisas que a gente, em cada disciplina, precisa pensar para atingir esses objetivos comuns. Então, por exemplo, a gente tem que pensar em atividades que permitam que os alunos tomem decisões racionais de acordo com o modo de desenvolver, né? Então, por exemplo, eu tenho que pensar em atividades que permitam que os alunos escolham as fontes nas quais eles vão buscar os conhecimentos. Isso é uma escolha racional. Eles não têm que escolher só perfumaria, eles têm que escolher coisas que estão importantes, que são centrais e que são decisões racionais. Eles têm que exercitar essas decisões. Eu posso pensar em atividades que fomentem esse exercício. Eu tenho que pensar em atividades que favoreçam que os alunos assumam papel ativo, que não fiquem só recebendo tudo pronto, né? Que eles se envolvam de fato. Eu tenho que pensar em atividades que permitam que eles pesquisem, que eles apliquem processos intelectuais, que resolvam problemas. Então, isso é algo que não é da minha disciplina, é de todas, e eu tenho que tentar garantir isso nas atividades que eu escolho. Pensar em atividades que envolvam os alunos com as condições reais da sociedade na qual eles vivem, né? Isso também cabe a todas as atividades, né? E a todas as disciplinas. Permitir que as atividades que eu escolho também abram a possibilidade do aluno transferir conhecimentos. Então, eu não preciso ficar usando exemplos do conhecimento e da aplicação dele que o aluno já conhece. Eu posso tentar abrir outras possibilidades para a aplicação de determinados conhecimentos. Então, não só a situação que ele aprendeu, mas outras situações que ele pode encontrar na vida real. Então, pensar na possibilidade de transferir conhecimentos para situações inéditas também é algo importante para a gente levar em consideração. Ou sempre pensar em atividades que demandem reflexão. O desenvolvimento da possibilidade de reflexão cabe a todas as disciplinas e a gente tem que pensar nisso, não só em atividades que são de recorte e cola, mas exercitar a reflexão. Isso cabe a todas e isso pode ser um critério para escolher atividades dentro do nosso plano. Então, as dimensões aí do plano, né? O que eu posso pensar para construir meu plano? Metas e objetivos. Primeira coisa que eu tenho que ter clareza: o que eu quero com essa aula, com esse curso, com essa disciplina? Eu vou escolher alguns conteúdos para ser trabalhado naquela aula, eu vou distribuir esse conteúdo no tempo, né? E eu vou pensar no tempo que eu levo para desenvolver esses conteúdos ao longo de toda a aula, né? E isso faz com que eu defina um conjunto de conteúdos para uma aula, porque o tempo me limita o desenvolvimento.
Eu vou organizar esse conteúdo, então eu tenho que estabelecer alguns pontos de referência, então são alguns temas, algumas unidades, algumas lições que eu estou tomando como referência e vou colocar isso numa sequência para garantir que os objetivos daquela aula sejam cumpridos. Eu tenho que prestar atenção àqueles objetivos comuns que eu acabei de falar. Então, como é que essa aula pode ajudar esses alunos a desenvolver a capacidade de reflexão, a se envolver de uma forma mais comprometida com o conhecimento, a pesquisar, a tomar decisões racionais. Então, também tenho que estar atenta a esses objetivos comuns à escola, que ultrapassam a minha disciplina. E eu vou escolher tarefas com base no repertório que eu tenho, né? Então, quais as tarefas possíveis, quais as tarefas que podem responder aos objetivos que eu tenho com aquela aula. Eu vou pensar em formas de apresentar os conteúdos e os materiais que eu tenho para fazer isso, que eu quero e preciso correr atrás. Eu vou pensar na produção que eu vou exigir dos alunos, e aí, na hora de pensar no que os alunos têm que me entregar, eu preciso pensar em meios diversos de expressar. O que a escola faz muitas vezes não, majoritariamente, é pedir trabalho escrito. Acontece que nem todos os alunos dominam a expressão no texto escrito. Então, eu facilito a vida dos meus alunos e ajudo eles a se sentirem capazes quando eu permito que eles se expressem de outras formas, não só pelo texto escrito. Então, demandar atividades que vão resultar numa dança, numa paródia, qualquer tipo de expressão que não seja escrita, é um elemento importante para que o aluno possa expressar o que ele entendeu numa linguagem que ele domina melhor. E isso fará com que ele se sinta mais capaz de aprender. Eu tenho que considerar as diferenças individuais, então eu posso ter numa turma alunos com muitas dificuldades ou alunos com uma facilidade muito grande para os quais eu vou ter que trazer mais tarefas, ou eu posso ter as duas coisas, né? E aí eu tenho que pensar no como eu vou variar, como eu vou diferenciar tarefas de acordo com essa condição muito específica e heterogênea da turma que eu tenho. Às vezes pensando num jeito de conduzir de uma forma independente atividades, enquanto alguns alunos estão fazendo uma coisa, outros estão fazendo outras. Tem que ter muita clareza de quais os conceitos básicos que aquela aula demanda dos alunos, né, demanda que eles desenvolvam, e tem que correr atrás de garantir que esses conceitos básicos sejam apreendidos por todos os alunos. E aí isso pode, por exemplo, ser feito distribuindo os alunos para fazer trabalhos em pequenos grupos, sobre temas diferentes, alguns temas são mais próximos de alguns alunos e mais distantes de outros. Tudo isso demanda todo um planejamento e, claro, vai funcionar melhor quanto menor for a minha turma. Se eu tiver uma turma superlotada, as possibilidades dessa diferenciação vão ficando cada vez mais limitadas. E eu tenho que buscar no meu plano formas de tentar garantir a participação e o compromisso dos alunos, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Tenho que pensar em todas as possibilidades de adequação do cenário, materiais que eu vou ter que correr atrás, espaços, tempos alargados, o que eu preciso para o plano poder se concretizar. E tenho que pensar em como eu vou avaliar isso, avaliar tanto o meu processo de ensino quanto a aprendizagem dos alunos. Todos esses elementos, desde aqui, são elementos que eu posso considerar e devo levar em conta para construir um plano. Se a gente estivesse numa condição de ensino presencial, uma coisa que a gente faz nessa aula é juntar os grupos que atuam com a mesma disciplina, né, serão professores da mesma disciplina, para construir um plano de ensino juntos, tentando responder a cada um desses itens. É uma atividade de uma aula, feita na própria aula mesmo, às vezes a gente apresentava isso na aula seguinte, discutia o plano de cada um. É uma coisa muito legal de se fazer, mas dessa forma aqui, e principalmente porque eu não quero mais uma demanda de trabalho para vocês, a gente não fará isso esse semestre. Mas para quem tiver interesse, quiser construir um plano e quiser dividir, discutir comigo, eu estou aberta a fazer comentários nos planos de quem tiver interesse, tá bom? Usem esses elementos aqui, essas dimensões, como referências para a construção e podem me mandar que eu estabeleço a conversa com vocês, tá certo?
Era isso para essa aula, é um texto mais confuso, acho que talvez para muitos de vocês a apresentação ajude mais do que a leitura isolada do texto, mas tem coisas, alguns detalhamentos no texto que eu acho que são bem importantes. E dúvidas, claro, nós teremos o encontro para fechamento da unidade 2 e aí a gente pode voltar e tirar dúvidas sobre essa aula com mais calma, tá bom? Então é isso, obrigada.